Se a gente for procurar na cultura pop, um anti-herói perfeito é o Robbie Williams. Ele teve um começo meteórico quando estreou em uma boy band que inclusive teve a sua separação por causa de polêmicas criadas justamente pelo Robbie Williams. E depois que ele partiu para a carreira solo, foram muitos, mas muitos desafios até que ele finalmente pudesse conquistar o seu lugar de destaque como um dos maiores artistas pop do mundo, quebrando recordes maiores que ninguém menos que Elvis Presley. Antes do One Direction, The Wanted, Hanson, os Backstreet Boys, quem na verdade fez com que as boy bands tivessem o comeback como a gente conhece hoje foi o Take That. Sim, é claro que eu sei que tinha o New Kids on the Block, mas no formato contemporâneo, quem trouxe foi o Take That. Acontece que muito antes disso, o Robbie Williams sempre quis ser famoso. E o fato dele ter entrado pro Take That foi um acaso do destino. A mãe dele, por acaso, viu uma matéria no jornal sobre audições para uma boy band. E ela pensou, tá, meu filho canta bem, gosta de atuar, ele tem muito carisma, e se, sei lá, por acaso ele fizesse essas audições? Gente, quem tem mãe tem tudo, né? A ideia do Take That começou por causa do Gary Barlow, que foi o primeiro integrante da banda. Ele não só cantava, como também já compunha suas próprias músicas. Ele era talentoso desde criança e mesmo muito jovem, ele já tocava em alguns bares de Cheshire. Em 1989, ele fez uma audição para o Nigel Martin Smith, que era um empresário na época, e foi o Nigel que deu a ideia de formar um grupo no estilo do New Kids on the Block. Então, com Gary Barlow, Robbie Williams, Jason Orange, Mark Owen e Howard Donald, estava formado o Take That. O álbum veio lá em 1992 e por esse clipe com muita gelatina e couro já dá pra ver porque que eles fizeram tanto sucesso, chegando em segundo lugar nas paradas do Reino Unido na estreia. O Robbie entrou inicialmente no grupo com 16 anos e por causa da combinação de charme, voz e carisma, ele teve um crescimento estrondoso que, já vou dar um spoiler, não foi suficiente para manter ele no grupo. Apesar de em 1995 eles terem lançado um dos maiores sucessos lá dos anos 90, que é o Back for Good, foi em 17 de julho desse mesmo ano que o Robbie deu uma notícia que ninguém queria ouvir. Ele saiu do Take That. The announcement that Robbie Williams is quitting Take That came as a shock to both fans and the rest of the group, just a month away from starting their British tour. The band's manager said Robbie was leaving because he couldn't give Take That the long-term commitment they needed. Foi exatamente como quando o Zayn saiu do One Direction. Porém, não se sabe exatamente o porquê dessa saída, mas eu vou jogar aqui 3 motivos: saúde mental, uma treta com o Gary Barlow e os vícios do Robbie Williams. Mas uma coisa era certa, nessa época o Robbie Williams estava se sentindo assim sufocado de certa forma, porque estar no Take That significava que ele precisava cumprir um monte de regras. Não é porque é uma boy band de novinho que não vai ter regra, muito pelo contrário. E por causa disso ele sentiu que estava deixando de ser ele mesmo e também não se sentia tão ouvido pelo grupo. Aí ele foi parando de dar a opinião dele, foi parando de fazer o que as pessoas no grupo pediam, e ele encontrou refúgio nas substâncias ilícitas e também no consumo de álcool. Mesmo saindo do grupo, essa dor de cabeça por causa de trabalho não parou. Isso porque ele teve que ir para a justiça com a BMG, que era a gravadora dele na época, para que ele conseguisse seguir em carreira solo. Aparentemente, tinha uma cláusula lá no contrato do grupo que impedia que ele saísse em carreira solo depois que ele deixasse Take That. E mais tarde, o Robbie Williams deu mais detalhes sobre essa saída do grupo. E aí ele esclareceu que ele não foi demitido e muito menos saiu por conta própria, e que foi mais um acordo mútuo entre os novinhos. Nas palavras dele, foi o seguinte: acho que estava no meio de um colapso nervoso, meu primeiro de muitos. Isso ele falou em 2022, para ser mais exato, em entrevista à BBC. Parecia que eu estava em algum tipo de prédio em chamas e precisava sair. Foi assim que me senti na época. Então eu pensei, ok, farei essa turnê e depois vou embora. E eles disseram o seguinte: na verdade, se você vai embora, pode ir agora. E sobre essa suposta rivalidade com Gary, que digamos que era o líder do grupo, ele disse o seguinte, que estava pronto para esse tipo de conflito porque eu senti que na hora o calor subiu e eu precisava descontar em alguém.
Infelizmente, o Gary não sentiu o mesmo que eu, porque ele era um adulto já e não precisava desse tipo de dor de cabeça em sua vida. Eu queria muito que ele respondesse da mesma forma, mas como eu disse, ele já era um adulto. Apesar disso, o Robbie se reuniu com o Take That ao longo dos anos, como por exemplo em 2011 e 2020. A questão é que, por ele ter saído do Take That, a saúde mental dele não ficou tão boa assim. E os vícios pioraram justamente no momento que ele estava se preparando para entrar em carreira solo. Foi então que o Robbie teve que passar por um tempinho na clínica de reabilitação. E gente, não deu outra, né? Um ano depois, o Take That anunciou que estava se separando. Unfortunately, the rumors are true. How Deep Is Your Love is going to be our last single together. And the Greatest Hits is going to be our last album. O mais engraçado agora, né? É porque assim, na época teve uma comoção tão grande por causa da separação desse grupo que o governo britânico teve que montar uma linha telefônica para prestar consolo para os fãs, que ficaram obviamente desolados com a notícia, gente. Você imagina o alvoroço das novinhas por causa do Take That na época. They promised they would say goodbye to the fans in person. For many, it was a dream come true, but for some, it was too much. 2 girls fainted, 2 girls collapsed without...